Senhor Deus, meu Pai, damos graças a Ti por mais esse dia, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça que se renova em nossas vidas e superabunda em nossas fraquezas e falhas. Nós rogamos a Ti, Senhor, que abra os nossos corações para que possamos sermos quebrantados mediante o Teu Espírito Santo, entendermos a Tua soberania, nos dispormos a sermos Teus instrumentos, Senhor, nessa história e marcarmos essa geração, Senhor Deus, como servos do Senhor, resplandecendo a Tua glória em nosso ser, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor Deus. Fala conosco, no nome de Jesus que eu oro, desde já eu Te agradeço. Amém. Na aula passada nós encerramos com a divisão do Ocidente com o Oriente. Lembram que o Papa excomunga através do seu representante, o Patriarca de Constantinopla, e o Patriarca de Constantinopla excomunga a Igreja Romana. Então nós temos a cisão entre Ocidente e Oriente, e isso marca os primeiros 500 anos da Idade Média, ou a Baixa Idade Média, segundo a nossa catalogação desse curso. Agora nós entraremos na Alta Idade Média, que ela vai desde 1054, que foi a data da excomunhão mútua, até o ano 1303, e a partir de 1303 nós temos o fim já da Idade Média, dando-se até o século XV. Nós já entramos agora então no século XI, onde começa a surgir um clamor por uma reforma clerical. Lembram que eu falei na aula passada que o papado estava sendo um instrumento de jogada política pelas pessoas. Então, no meio dos mosteiros surge um grito pela reforma. Não uma reforma que teve com Lutero, uma reforma doutrinária, mas uma reforma prática, uma reforma litúrgica de como a igreja estava se portando. E por ter nascido nos mosteiros pelos monges, então essa reforma começa a introjetar no meio clérigo princípios monásticos, como a questão do celibato, a questão da pobreza, a obediência. Então todas as coisas que eram práticas monásticas passam a ser cada vez mais introjetadas no meio clérigo, certo? Essas propostas elas começam cada vez mais a ganhar foco, e aqui já no século XI elas são abraçadas, e muitos papas começam a abraçar isso. Inicia-se essa nova prática do clero já com o monasticismo com o Papa Leão IX, o qual foi o que excomungou o Patriarca de Constantinopla, e através desse movimento de reforma, ele chega no seu auge com Gregório VII, no ano 1073, o seu reinado foi de 1073 a 1085, e o Gregório ele insistia no celibato eclesiástico, e isso causa muita controvérsia, porque muitos padres eram casados, então eles tiveram que largar as suas esposas para serem celibatos. Então causou muitos divórcios. Esse Papa também ele condena a prática de simonia. Simonia ela vem do nome de Simão o Mágico. Aquela época, lembra de Atos, que ele tenta comprar os dons do Espírito Santo, e Pedro manda ele ao inferno, literalmente, para ele o seu dinheiro. Então esse termo simonia vem de Simão, querer comprar cargos na igreja. Então ele abole isso. Também leva conflitos entre as autoridades, tendo que até o imperador Henrique, ele acaba sendo excomungado por Gregório VII, e então Henrique vai a Roma, se humilha,
passa dias no gelo, no frio, se humilhando, e aí o Papa tem, né, que perdoar, mas acontecem outras coisas em que ele volta, acaba exilando esse Papa, colocando um outro, e esse Papa acaba morrendo no exílio. E esse conflito vai permanecer entre papas e imperadores até aproximadamente o ano 1122, onde é feito um acordo, onde eles chegam ao meio termo na Concordata de Worms. Nesse século inicia-se as cruzadas, as famosas cruzadas. Esse termo cruzadas, ele não era usado até 2 séculos após elas iniciarem. Cruzada significa caminho da cruz. Você segue o caminho da cruz de Cristo, a Via Crucis, certo? Esse movimento inicia-se no ano 1095 e vem a durar diversos séculos. As causas das cruzadas foram diversas, nós não temos apenas uma causa. Dentre elas nós temos elementos econômicos, políticos. O principal foco deles foi o foco escatológico, a vinda de Cristo, o fim dos tempos. O objetivo deles era derrotar os muçulmanos que ameaçavam Constantinopla, salvar o Império Oriental, unir de novo a cristandade que havia sido separada, reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, e em tudo isso ganhar o seu lugarzinho no céu, sendo um mártir nessa Guerra Santa. Nas cruzadas se unem a tradição já da Guerra Santa com as cruzadas, que é a questão assim... até Constantino, lembram que eu disse na primeira aula, que os cristãos eles não participavam do exército pelo motivo de não matar e não fazer sacrifício ao imperador. A partir de Constantino isso muda e eles começam a fazer parte do exército. Então junta-se essa força bélica cristã com a questão de peregrinações que estavam havendo já. As pessoas achando que ia a Jerusalém, ia a Compostela, ia a vários lugares, e iria trazer algum favor divino a mais a eles. Então isso se juntou o desútil com o desagradável, certo? Então deu as cruzadas nisso. A primeira cruzada ela foi promulgada pelo Papa Urbano II no ano 1095, em que ele diz no seu discurso célebre assim: eu o digo aos presentes e ordeno que seja dito aos ausentes. Cristo está mandando. Todos os que forem e lá perderem a vida no caminho por terra ou no mar, ou na luta contra os pagãos, terão perdão imediato dos seus pecados, ou seja, ele dá indulgência a todos que vão a cruzadas. Quem for lá e morrer vai ser salvo imediatamente. Isso eu concedo a todos os que marcharem em virtude do grande dom que Deus me tem dado. Ou seja, ele já roga para si a autoridade de liberar indulgências. E no fim do seu discurso ele termina com um grito: Deus o quer, Deus o quer. Nem ele sabia quão fogo iria pegar esse discurso no povo. O povo ficou louco com esse discurso e aglomerados de pessoas sem nenhum preparo militar se juntam e vão para Jerusalém reconquistar a Terra Santa. Nesse momento até aqui, todas as visões, todos os falsas profecias que estavam sendo suprimidos pelos bispos, cardeais e outros líderes, elas explodem. Há visões da Jerusalém celestial que desce do céu e fica suspensa sobre o Oriente. Outros veem grandes bandos de aves, peixes ou borboletas se dirigindo ao leste, como um sinal de Deus, indicando que eles deveriam peregrinar rumo a Jerusalém. Alguns dizem que têm recebido sobre o seu ombro a marca da cruz e ostentam com muita alegria isso. E o principal líder, o principal fonte que nós vemos
de aglomerado popular é com o Pedro, o eremita, que ele se dirige na primeira cruzada, conhecida como Cruzada Popular. Popular porque qualquer um vai, principalmente assassinos, bandidos, por terem indulgências livres. Então, eles vão lá, eles podem ter pecado, o pior pecado que eles tiverem. Eles vão lá, morrem, segundo o Papa, eles são salvos instantaneamente. Depois dessas cruzadas populares, há vários contingentes militares já treinados, que cada qual vai num caminho próprio, porém eles passam por Constantinopla, eles saqueiam Constantinopla, há vários conflitos lá antes de chegarem, e até no ano 1099 que eles tomam Jerusalém da mão dos muçulmanos. E nisso estabelece o reino latino em Jerusalém. Tem um rei em Jerusalém, instituído pelo Império Romano Ocidental. E esse reino se firma até o ano 1187, onde os muçulmanos tomam de volta. Ou seja, não ficou 90 anos sob o poder dos cristãos. Eles perdem logo após. Todos os soldados que resistiram ao cerco que eles fizeram em Jerusalém são mortos. A população civil também não sofreu melhor tratamento. Muitas mulheres foram violentadas, de outras as crianças foram arrancadas e tacadas, lançadas contra paredes, contra pedras. Os judeus foram alvos também de morte. Eles se refugiaram nas sinagogas e eles atearam fogo nessas sinagogas, matando todos os judeus. Uma testemunha ocular diz que a matança foi tal que no pórtico de Salomão o sangue chegava até os joelhos dos cavalos. Tamanha o martírio, a carnificina que foi. E foi tão alta essa morte que quando acabou o massacre, sobrou tão poucos sobreviventes, havia tantos corpos que os cristãos mais pobres foram contratados pelos soldados sarracenos para enterrarem esses mortos. Cerca de 100 mil europeus eles se deslocam para Jerusalém para tomar a cidade santa das mãos dos muçulmanos. Depois, a segunda cruzada ela foi proclamada quando os turcos tomaram a cidade de Edessa em 1144. O seu pregador principal foi Bernardo de Claraval. Praticamente seus êxitos militares foram nulos, não teve nenhum resultado. A terceira cruzada ela teve origem na notícia da queda de Jerusalém em 1187. Os seus principais líderes foram Frederico I Barba Ruiva, Felipe II Augusto da França e o rei Ricardo Coração de Leão, nomes muito importantes na história. O Ricardo era rei da Inglaterra. Na questão militar, eles só conseguiram conquistar uma fortaleza de Acre e Ricardo obteve, porém, um acordo com o sultão Saladino para que houvesse permissão das peregrinações até Jerusalém, ainda sob o comando dos muçulmanos. A quarta cruzada ela foi um desastre, assim como as 3 anteriores. E em vez de eles atacarem os muçulmanos, eles saqueiam a cidade de Constantinopla, estabelecendo ali um império latino, e que dura de 1204 a 1261. Nisso eles arrasam, Constantinopla nunca mais consegue se reestruturar. Isso vai ser um dos contribuintes para daqui cerca de 200 anos ela cair sobre o Império Turco. Isso também cria muitas suspeitas dos cristãos gregos contra os latinos, além de debilitar, como eu disse. Já havia esse cisma entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, e nessa quarta cruzada, há mais ainda. Eles conseguem piorar a posição deles. A quinta cruzada, em 1219, ataca o Egito e consegue tomar somente o porto de Damietta.
recuperado pelos árabes 2 anos mais tarde. Ou seja, tudo que eles conquistavam, em pouco tempo os árabes conquistavam novamente, reconquistavam. E por último, a 6ª e a 7ª cruzadas foram conduzidas pelo rei da França, Luís IX, que foi canonizado, São Luís, e sem maiores resultados também. As consequências dessas cruzadas foram catastróficas. Uma delas foi a ascensão de ordens monásticas militares, ou seja, monges que agora pegam em armas, como os Cavaleiros de Malta, a Ordem dos Templários, Cavaleiros Teutônicos. Cada ordem dessas tinha o seu grão-mestre, que era ao mesmo tempo o ministro-geral da ordem e chefe-geral dos seus exércitos, em que mesmo após terminadas as cruzadas, eles persistem, e muitas ordens dessas são caçadas por haverem muitos mitos, muitos ditos populares rondando essas ordens. Então o próprio Papa passa a caçar essas ordens militares. Além disso, as cruzadas elas influenciam na devoção daquela época, há muito misticismo nessa época. Também eles influenciam muito na vida intelectual, porque eles vão para o Oriente, então eles trazem literatura nova de lá. E há um crescimento das cidades e da economia mercantil também. Além disso, as cruzadas se transformam em uma instituição militar e religiosa, onde vários contingentes vão para a Terra Santa por motivações de aventura com espírito de penitência, porque é lógico, você tem perdão grátis nessas viagens, então muitos veem uma grande oportunidade de ter suas dívidas pagas. Por isso, quando nós, como eu disse, 1ª, 2ª até a 7ª cruzada, não significa que houve separadamente 7 cruzadas, mas 7 picos de mais migração, mais deslocamento dessas pessoas. Mas foi um movimento, foi uma questão ininterrupta, certo? Essas 7 cruzadas foram vários contingentes que tentam recuperar o que eles não conseguiram desde a primeira, certo? Como exemplo, o Pedro, o ermitão que inicia. Como o perdão dos pecados era o melhor meio de se merecer o favor divino, pensava-se que quem melhor do que as crianças que são inocentes para vencer essa guerra santa? Então há vários momentos em que há as cruzadas de crianças, que na verdade não eram crianças, eram adolescentes, onde eles juntavam um monte de adolescentes, pré-adolescentes, e enviam a Jerusalém, porque segundo eles, através da mão delas, Deus daria vitória. Porém, nós sabemos que nenhuma cruzada chegou em Jerusalém, na Terra Santa, porque a maioria ou foi escravizada pelos senhores dos territórios que elas passavam, ou elas morreram no caminho. E isso é um absurdo que eles fizeram. Muitas crianças morreram nisso. As cruzadas também servem para prejudicar a vida dos cristãos, porque até esse ponto, mesmo vivendo sob o governo dos muçulmanos, os muçulmanos estabelecem uma certa paz com os cristãos, mas a partir do momento que os cristãos vêm e massacram tudo, então eles criam um ódio exorbitante com os muçulmanos. Até hoje, se você for pregar lá na Ásia, na África do Norte, ainda há esse ressentimento com os cristãos. Eles não aceitam, porque ainda há essa mancha das mortes que os cristãos fizeram. E logo após isso, é lógico, quando eles retomam o poder naqueles lugares, há muito mais resistência para se aturar os cristãos sobre o seu governo. Na Europa Ocidental, as cruzadas contribuem para o aumento maior do poder do Papa. Na Quarta Cruzada,
quando ela toma Constantinopla, Inocêncio III, ele que estava no poder, ele desfruta uma autoridade sem precedentes. Ele é um dos mais fortes papas. Essas viagens constantes à Terra Santa, elas são cheias de histórias, de prodígios que vinham de lá para despertar do povo o desejo para eles irem também. Mas nós sabemos que muitos são mitos, histórias apenas. E, resumindo, elas foram um desastre. A partir de então, através dessas cruzadas também, há um clímax ainda mais dessa questão de relíquias. Então, de Jerusalém vem pedaços da cruz de Cristo, da Santa Cruz, vem também os ossos dos patriarcas, vem dentes de João Batista, leite da Virgem Maria e entre outros. É um arsenal, é uma desgraça essas relíquias. E nós vamos ver que cada vez elas vão crescendo mais e mais e mais, até chegar na época dos reformadores, em que elas estarão no seu clímax. Paralelamente, as igrejas na África, elas estão apenas sobrevivendo à invasão islâmica, e as igrejas na Ásia, elas estão oscilantes. Há momentos em que elas crescem exuberantemente e há momentos em que elas minguam, certo? Nisso nós entramos já no século XII, onde nós vemos, como eu disse já nas aulas passadas, os movimentos paralelos. Como eu disse, desde Novaciano, lá no ano 300, lá no ano 200, século III, há uma divisão da igreja. Novaciano, ele não aceita as práticas romanas católicas, então ele preserva através disso as práticas apostólicas, os escritos apostólicos, e através dele vem toda uma leva de cristãos que vão mantendo essa vertente. Eles não se contaminam com as heresias que Roma vai abraçando, certo? Esses grupos nós temos esses nomes deles através de Roma, Roma que nomeia esses grupos, então esses nomes são sempre pejorativos, tá? E sempre ligados a alguma heresia. É lógico que nós sabemos que não havia heresias, eles juntavam tudo num aglomerado só, para dizer que só porque eles iam contra as pregações romanas, eles não eram hereges, mas eles eram unidos, né, a outros grupos heréticos só para terem sua moral destruída. Mas esses grupos, muitos levavam o nome de pessoas que se destacavam nos seus meios, como os petrobucianos, relacionado a Pedro de Brus. Às vezes eles ganhavam apelidos através do seu modo de viver, como os cátaros. Cátaros significa puritanos, que nós temos também no século 17 e 18 os puritanos. Às vezes também relacionado ao país em que eles são de origem, como os búlgaros ou os búlgares da Bulgária. E na Itália eles eram chamados, por exemplo, de fraticelli, que significa irmandade, e demais outros. Mas sempre houve esses movimentos paralelos. Nunca a igreja deixou de existir, tá? Aparentemente nós falamos aqui, nós pensamos, nossa, há um mar negro em que a palavra está totalmente obscurecida e não há ninguém que ouça o evangelho. Isso é mito, tá? Há vários. Por exemplo, no ano 250 aos novacianos, no ano 311 aos donatistas, no ano 653 aos paulicianos, no ano 714 aos valdões da França e da Espanha, no ano 945 aos paterinos, no ano 1025 aos gundulfianos, no ano 1049 aos berengarianos, no ano 1110 aos petrobucianos, no ano 1135 aos henricianos, no ano 1140 aos arnoldistas, no ano 1150 aos valdenses e os albigenses. Nós vamos falar dos valdenses daqui a pouco. No ano 1178 ao Valdo e os seus colegas, que é valdense. No ano 1420 aos hussitas, vindo de Jan Hus, que nós vamos falar também. E por fim ao
no ano 1450, de novo aos valdenses e os picardos. Então, através disso, nós vemos que há ininterruptamente esse povo que segue a mesma tradição, segue o mesmo foco apostólico de sempre manter as Escrituras como cerne de suas vidas, indo contra as heresias católicas. Então, não pense que Deus não preservou a sua igreja, certo? Para nós falarmos um pouco desse povo, nós vamos citar os valdenses, que tiveram como herança todo esse povo desde os novacianos. Os valdenses, eles eram, na verdade, da região dos vales alpinos, no norte da Itália e no sul da Suíça. Eles vivem em grupos de irmãos, de características singularmente especiais, a quem a história chama de valdenses por eles viverem em vales, não por causa de Pedro Valdo. Muitos historiadores falam que o nome valdenses vem por causa de um dos homens que se destacou, chamado Pedro Valdo, mas não, porque eles viviam em vales. Valdenses, vem de vales, certo? Pedro Valdo foi um dos grandes nomes deles, que na época por volta de 1170, ele havia se tornado um rico comerciante e banqueiro na cidade, e no ano 1173 ele tem um contato com uma tradução do Novo Testamento para o seu dialeto francês da época, e ele passa a estudá-la. Depois de uma atenta leitura de Mateus 19, 21, que diz: se quer ser perfeito, vá e vende tudo que tem e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele é impactado através dessa passagem, ele vende tudo que ele tem e ele segue uma vida de pobreza para pregar o evangelho, pregando partes memorizadas das Escrituras e de textos dos pais da igreja, como Agostinho, principalmente Agostinho. E nisso o povo começa a cair na graça do povo, porque não se pregava na língua do povo. Então, a partir do momento que as Escrituras passam a ser passadas no dialeto do povo, muitos passam a abraçar a causa dos valdenses. E esse movimento cresce cada vez mais, e ele ainda tentando manter uma união com Roma, ele pede permissão ao Papa para instituir uma ordem dos valdenses, mas o Papa nega isso e proíbe eles de pregarem de qualquer forma. Eles são proibidos de pregar, e nisso eles definitivamente se separam da igreja romana. As suas crenças eram bem semelhantes ao que os reformadores vão dizer daqui cerca de 400 anos. Nós vemos isso através da confissão deles, a sua primeira confissão que nós temos acesso, de 1120, que diz assim: cremos e mantemos firmemente tudo que está contido nos 12 artigos do símbolo comumente chamado Credo Apostólico, e consideramos herética qualquer inconsistência com eles. Cremos que há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecemos como escrituras sagradas e canônicas os livros da Bíblia Sagrada. Os livros acima mencionados nos ensina que há um Deus todo-poderoso, limitado em sabedoria, infinito em bondade, e que em sua bondade fez todas as coisas, porque ele criou Adão à sua própria imagem e semelhança. No entanto, por causa da inimizade do diabo e sua própria desobediência, Adão caiu. O pecado entrou no mundo e nos tornamos transgressores em e por Adão. Cremos que Cristo havia sido prometido aos pais que receberam a lei, a fim de que, conhecendo seu pecado pela lei e sua injustiça e insuficiência, pudessem desejar a vinda de Cristo para realizar a satisfação pelos seus pecados e cumprir a lei por ele mesmo. Cremos que no tempo determinado pelo Pai, Cristo nasceu, e em um tempo em que abundava a iniquidade, para manifestar que não era devido à nossa bondade, porque éramos pecadores, mas para que ele, que é verdadeiro, pudesse mostrar sua graça e misericórdia a nós. Agora começa a oposição deles a Roma. Prestem atenção. Que Cristo é nossa vida, verdade, paz e justiça, nosso pastor e advogado, nosso sacrifício e sacerdote, quem morreu pela salvação de todo aquele que crê e que ressuscitou para a justificação deles. E também cremos firmemente que não há outro mediador ou advogado para com Deus o Pai, senão Jesus Cristo,
Com respeito à Virgem Maria, ela era santa, humilde, plena de graça. E isso também cremos com relação a todos os outros santos, que estão esperando no céu a ressurreição de seus corpos no dia do juízo. Cremos também que depois dessa vida existem apenas 2 lugares, um para os que são salvos e outro para os que são condenados, os quais são chamados paraíso e inferno, respectivamente. Negamos por completo o purgatório, imaginário do anticristo, inventário para se opor à verdade. Aqui eles já chamam o Papa de anticristo, certo? Termo muito fofo e carinhoso. Ademais, sempre temos considerado todas as invenções em matéria de religião como uma abominação indizível diante de Deus. Citamos os dias festivos e vigílias dos santos, a chamada água benta, o abster-se de carnes em certos dias e outras coisas parecidas, porém, sobretudo, citamos as missas. Mantemo-nos contra todas as invenções humanas, como procedentes do anticristo, as quais produzem angústia e são prejudiciais para a liberdade da mente. Aqui eles estão fazendo provavelmente uma alusão às penitências e práticas ascéticas, certo? Consideramos os sacramentos como sinais das coisas santas ou como emblemas das bênçãos invisíveis. Cremos que justo e também necessário que os crentes se utilizem desses símbolos ou formas, quando possível. No entanto, sustentamos que os crentes podem ser salvos sem esses sinais, quando não dispõem do lugar ou da oportunidade de observá-los. Não aprovamos outros sacramentos, como instrução divina, a parte do batismo e da ceia. Honramos os poderes seculares com sujeição, obediência, prontidão e impostos. Isso já no ano 1120. Então não pense que os reformadores trazem um ensino novo. Não, desde aqui nós vemos eles confrontando fortemente purgatório, a insuficiência de Cristo, a intercessão de Maria e os santos e outras, a questão da água benta, e outras questões que vão se introjetando cada vez mais em Roma. Os valdenses, eles permanecem até Roma, eles são fortemente perseguidos por Roma, eles permanecem até a Reforma, eles são fortemente perseguidos por Roma, há um massacre, uma carnificina com eles, mas eles permanecem vivos, um dos poucos movimentos que permanecem vivos até a Reforma, e eles depois se juntam à Reforma, certo? E aqui nós entramos já no século XIII. Aqui no século XIII, ao auge do papado, lembram que eu disse de Inocêncio III, lá na Quarta Cruzada, aqui que ele se encaixa. Inocêncio, ele chega no seu auge do papado, ele governa do ano 1198 a 1216. Até aqui a desordem que a cisma que causa no papado tem como consequências o conflito no império e não cessa até quando Inocêncio ele é eleito papa. E naquela época o império se acha desorganizado e Inocêncio consegue desenvolver uma política internacional que logo torna a pessoa mais poderosa de toda a Europa, certo? No Império, o Inocêncio desempenha um papel importante na decisão de quem seria o novo imperador. Ele intervém também na França, na Inglaterra, na Espanha e até em lugares distantes como Islândia, Bulgária e Armênia. Lembre que nessa época não tem internet, não tem nada dessa tecnologia. Então, para ele intervir em lugares tão longe assim, imagine o poder que ele tem, certo? Ele foi também no seu pontificado que acontece a Quarta Cruzada, onde se toma Constantinopla, e pelo menos em teoria, a Igreja Romana tem autoridade sobre a Igreja de Constantinopla, pelo menos na teoria, certo? Além disso, Inocêncio III ele convoca um concílio de Latrão, realizado no ano 1215, o famoso concílio de Latrão, que promulga pela primeira vez a doutrina da transubstanciação. O que é essa doutrina da transubstanciação? Transformação de substância. Eles usam uma filosofia aristotélica em que eles distinguem a substância dos acidentes. Segundo Aristóteles, não
é possível separar, né? Mas eles separam isso. Mas o que seria essas coisas? Os acidentes seriam, por exemplo, o sabor, o cheiro, a textura que os nossos sentidos conseguem ter. A substância é, digamos assim, numa forma mais científica, a molécula, a essência do objeto. Então, segundo eles, a essência da ceia, o pão e o vinho, eles são, a partir da oração de um padre, eles são transformados literalmente no corpo e no sangue de um judeu de 33 anos, Cristo. Porém, os nossos sentidos não estão aptos a sentir o gosto da carne humana, porque nós sentimos ainda o gosto da uva, do vinho, e o gosto do pão, da carne. Mas isso não significa que não seja o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. E eles promulgam isso como sendo a posição deles, certo? Então, isso que é a transubstanciação. Além disso, eles condenam nesse concílio os valdenses, os albigenses e as doutrinas de Joaquim da Fiore, que é um místico, e os seus seguidores, que são chamados espiritualistas ou espirituais. Lembram que nós falamos o que eram místicos na aula passada, pessoas que prezavam muito mais em momentos particulares com Deus, desprezavam até a Bíblia e o conhecimento cristão, certo? Além disso, é decretado uma inquisição episcopal, onde é ordenado que cada bispo investigue as heresias que poderia haver em sua diocese e extirpá-las. Foi proibido iniciar novas ordens religiosas com novas regras monásticas, porque havia muitas já nessa época. Ordena-se que fossem criadas escolas nas catedrais e que nelas fossem dada educação aos pobres. Foi proibido que os clérigos participassem de teatro, de jogos, de caça e de outros passatempos semelhantes. Foi requerido a confissão de pecados por parte de todos os fiéis, que deveria ter lugar pelo menos uma vez por ano. Então é instituída a confissão auricular aqui. Foi proscrita a introdução de novas relíquias, certo? Ficou estabelecido também que os judeus e os muçulmanos, eles deveriam usar roupas especiais para se distinguirem dos cristãos. Então, nessa época, já um grande ódio contra os judeus, um grande ar de antissemitismo. É proibido também aos sacerdotes cobrarem a administração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, e é instituído outros sacramentos também. E muitas outras medidas são instituídas também nesse concílio. Então, esse concílio é muito importante. De todas essas instituições, tenha por mente que esse concílio se reuniu apenas em 3 dias. Então, é óbvio que o Inocêncio III apenas apresentou para eles todas as medidas que seriam tomadas e eles apenas assinaram embaixo para dizer que foi um concílio que tomou a decisão. Mas, na verdade, foi o Papa que tomou por si mesmo as decisões. Nisso, o Papa ele diz com muita humildade, e ironicamente eu digo isso, tá? Com muita humildade ele diz assim, que o Papa está entre Deus e o homem, debaixo do primeiro e acima do segundo. É menos que Deus e mais que o homem. Ele julga todos, mas ninguém o julga. Os sucessores de Inocêncio, eles acabam desfrutando ainda um pouco do seu prestígio, mas nos tempos de Bonifácio VIII, que vai do ano 1294 até 1303, já começa a declinar o poder do papado, certo? Nisso também acontecem as inquisições, outra mancha na cristandade. Também conhecidas como Santo Ofício, a Inquisição era designada ou dada a um tribunal eclesiástico vigente na Idade Média, nos começos dos tempos modernos. Esse tribunal ele é instituído pela Igreja Católica Romana
e tinha por meta prioritária julgar e condenar os hereges. A palavra herege, ela significa aquele que escolhe, que professa uma doutrina contrária ao que foi definido pela igreja como sendo matéria de fé, ou seja, ortodoxia, são heterodóxicos. Então, todos os que se rebelavam contra a autoridade papal, faziam qualquer espécie de crítica à igreja romana, eram considerados como hereges. Em suma, a Inquisição foi um tribunal eclesiástico criado com a finalidade de investigar e punir os crimes contra a igreja ou contra a fé católica. Heresia aqui, nesse sentido, no sentido geral, é uma atitude, crença ou doutrina nascida de uma escolha pessoal em oposição a um sistema comumente aceito ou acatado. É uma opinião firmemente defendida contra uma doutrina estabelecida. A Inquisição, embora tenha alcançado o seu apogeu no século XIII, nós conseguimos buscar as suas origens desde o século IV, certo? No século X, nós temos já muitos casos de execuções de hereges na fogueira ou por estrangulamento. No ano 1198, o Papa Inocêncio, que nós acabamos de dizer, ele lidera uma cruzada contra os albigenses, que também seguia um pouco da questão reformada. Havia, lógico, no meio deles alguns hereges, mas havia também muitos reformados. Eles situavam-se no sul da França. Havia execuções em massas desse povo. No ano 1229, o Concílio de Toulouse foi oficialmente criado. No concílio desse concílio é criado a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, sob a liderança do Papa Gregório IX. E em 1252, o Papa Inocêncio IV publica um documento intitulado Ad Extirpanda, em que vocifera que os hereges, abre aspas, os hereges devem ser esmagados como serpentes venenosas, fecha aspas. Este documento foi fundamental na execução do plano diabólico de exterminar os hereges, e as autoridades civis, sobre ameaça de excomunhão no caso de recusa, eram ordenados a queimar os hereges. Então se juntava a autoridade eclesiástica e a autoridade civil, política. E essa bula ad extirpanda, ela é renovada ou reforçada por vários papas nos anos seguintes. Usava-se nesse santo ofício, a Inquisição, como foi chamado, que de santo não tem nada, usava-se vários métodos de tortura para tirar a confissão dos hereges, até de quem eles não eram hereges, na verdade, eles tiravam a confissão. Porque um dos métodos era, por exemplo, arrancar as unhas, colocar ferro em brasa sobre várias partes do corpo, rolar o corpo sob lâminas afiadas. Havia usos das chamadas botas espanholas para esmagar os pés e as pernas. Havia a virgem de ferro, ou a dama de ferro, que era um compartimento em forma humana, que por dentro havia várias facas, que ao ser fechado, dilacerava o corpo da pessoa. Tanto que há o Iron Maiden, a banda Iron Maiden, que significa dama de ferro, em alusão a esse instrumento de tortura. Havia também a suspensão violenta do corpo, que amarrado pelos pés provocava o deslocamento das juntas. Eles colocavam chumbo derretido no ouvido e na boca. Eles arrancavam os olhos, açoitavam cruelmente. Eles forçavam os hereges a pularem de abismo para cima de paus pontiagudos. Eles eram forçados a engolir pedaços do próprio corpo, de excremento, de urina. Havia rodas de despedaçamento que funcionava na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha, onde se destinava a triturar os corpos dos hereges, enfim. Através de todas essas torturas, eles tiravam a confissão da pessoa que era e da pessoa que não era herege. Tamanha a dor que eles causavam. Com a promessa que foi dada aos torturadores,
que eles iriam para o céu diretamente, sem a passagem pelo purgatório, muitos eram exortados a torturarem os hereges, a denunciarem os hereges e causarem todos esses males contra essas pessoas. Para vocês terem noção, o massacre que foi no ano 1209, em Béziers, na França, 60.000 foram martirizados. 2 anos depois, em Laval, na França também, o governador foi enforcado, a sua mulher apedrejada e 400 pessoas foram queimadas vivas. A carnificina se espalhou por todas as outras cidades e milhares foram mortos. Conta-se que num só dia 100.000 hereges foram vitimados. Depois de acusados, os hereges tinham pouca chance de sobrevivência. Geralmente, eles não conheciam os seus acusadores, não eram um tribunal justo, um tribunal com o direito à defesa. Eram incriminados por homens, mulheres e até crianças. Esses acusadores permaneciam-se no anonimato. Então, essas pessoas não tinham nada mais a não ser confessar a heresia deles e crer no bom favor da igreja que livrasse eles da morte. Nisso também surgem algumas ordens monásticas, como com São Francisco de Assis, o famoso São Francisco de Assis. Seu nome verdadeiro era Giovanni, traduzido para nós seria João. Ele era filho de comerciantes que representavam a nova burguesia e ele rebela-se contra essa nova ordem, declarando-se que casara com a senhora pobreza. Mais tarde ele fica conhecido como, em Assis, na Itália, como o Pequeno Francisco, ou Pequeno Francês, nisso que vem o seu nome, Francisco de Assis. Ele reúne ao seu redor vários seguidores e também funda um ramo feminino da sua ordem, franciscanos, que são as Clarissas. Ele consegue que o Papa, que era Inocêncio III, sancionasse o seu movimento, oficializasse o seu movimento. E em pouco tempo havia milhares de franciscanos por toda a Europa. Diz que suas últimas palavras foram: cumpri meu dever, agora que Cristo vos dê a conhecer o vosso. Bem-vinda, irmã morte. Então, Francisco de Assis, ele institui rigidamente a vida dos seus monges como pobreza extrema. Logo depois, eles acabam entrando em combate para decidirem, após a morte dele, para decidirem se essa pobreza extrema deveria ser seguida pelos seus seguidores, pelos seus monges franciscanos, ou não. Também tem a figura de São Domingos de Gusmão, na Espanha, que funda a Ordem dos Dominicanos, ou a Ordem dos Pregadores, que, embora fundamentada também nos votos de pobreza, essa ordem ela se distinguiu dos franciscanos por se dedicar muito aos estudos para refutar os supostos hereges. Nisso eles serão os professores das universidades, eles que irão ensinar, alfabetizar as pessoas. Eles se introduzem nas universidades, onde eles chegam a ser os principais expositores da teologia da época, que é uma teologia chamada escolástica, por se dar sempre nas escolas, uma teologia fria, ruim, uma teologia especulativa, uma teologia que, lembram que eu disse na semana passada sobre os místicos? Nessa época, os místicos vão crescer muito para dar uma contra-resposta a esses escolásticos que tinham uma teologia morta. Então os místicos deixam de lado essa teologia e prezam muito mais ao viver, ao ter experiências, às experiências particulares.
Essa teologia, ela se baseia basicamente numa obra literária de Pedro Abelardo, chamada Sim ou Não, onde eles pegavam opiniões de pais apostólicos que eram a favor a um tema, pegavam opiniões de pais apostólicos que eram contrários a esse tema, e eles faziam uma síntese disso. Eles pegavam a tese, a antítese e formavam a síntese, mostrando como conciliar essas opiniões contrárias, certo? Com a expansão dos turcos no Oriente, novas ideias são trazidas e com eles há uma filosofia aristotélica. Até esse momento, os pais apostólicos, eles são influenciados majoritariamente pela filosofia de Platão. Só que a partir de agora, a teologia escolástica, ela vai ser influenciada por Aristóteles. Platão, basicamente, ele diz que o verdadeiro conhecimento não vinha desse mundo físico, vinha do mundo das ideias, que era perfeito. Ele cria no mundo das ideias, um mundo perfeito em que o mundo físico era apenas uma sombra, certo? Ele também cria que na imortalidade da alma, certo? E cria que o mundo físico não era eterno. Já Aristóteles, ele diz que o nosso conhecimento vem do mundo físico. Então ele dá uma visão, um realce muito maior para o mundo físico nosso. Tanto que Tomás de Aquino, que é um dos grandes representantes da teologia escolástica, ele vai sistematizar as evidências que nós temos na natureza da existência de Deus. Tanto que eu uso ela, até hoje os principais apologetas usam essas evidências, esses pontos que ele sistematiza. Ele é muito bom nesse ponto. Ele é péssimo em outros pontos, mas nesse ponto ele é muito bom. Além disso, Aristóteles ele enfatiza na mortalidade da alma e também na eternidade do universo. Certo? Ou seja, dois pontos que vão contrariamente à fé cristã. Como eu disse, essa teologia escolástica, ela se limita muito a questões enfadonhas, a questões muitas vezes sem sentido, e ela acaba cada vez mais se distanciando da população. E acaba tendo cada vez mais uma linguagem muito técnica, muito rebuscada, que apenas os próprios escolásticos conseguem entender. Se você pega um livro de teologia escolástica, você não consegue entender porque são termos muito técnicos, é a mesma coisa que você pegar um livro de direito, um livro de medicina, você não consegue entender por causa dos termos técnicos que são usados. Então, eles acabam cada vez mais se embaraçando nesse ponto. Voltando às ordens monásticas, os dominicanos e os franciscanos, eles crescem rapidamente e dentro de pouco tempo há muitos missionários entre os dominicanos, entre os judeus e os muçulmanos. E os franciscanos chegam até a Etiópia, a Índia e a China. Os franciscanos eles têm de passar por uma série de divisões e debates, como eu disse, para estabelecerem como seria o rumo após a morte do seu fundador. Se eles deveriam manter a pobreza extrema ou se eles deveriam receber as doações. Nesse ponto eu não poderia deixar de falar sobre o mito da Idade das Trevas. Um dos pontos um dos nomes que são chamados a Idade Média ou são Idade Média ou Idade das Trevas, que dá a entender que é um período de 1000 anos sem muito o que se falar, que é um período apenas mediano que separa o período antigo do modernismo ou da Renascença, ou Idade das Trevas, onde há um povo totalmente cabisbaixo, totalmente sujeito à igreja, totalmente com a sua mente, com a ciência totalmente cativa. Isso é um mito, tá? Isso daí, os iluministas começaram a trazer essa ideia, e isso é uma distorção errônea do que foi o período da Idade Média. Primeiro, eles sabiam que a Terra era redonda.
Hoje a gente ouve, não, eles acreditavam que a Terra era plana. Mentira, eles acreditavam que a Terra era redonda, porque eles viam a sombra da Terra no eclipse lunar. Os pais da igreja, desde o início, já falavam que a Terra era redonda, porque eles liam a Bíblia. A Bíblia fala em Isaías que Deus se assenta sobre o globo, sobre o círculo da Terra. Então eles não criam que a Terra era plana. Segundo, na Idade Média que foram lançados os fundamentos da ciência moderna. Se hoje nós tivermos essa explosão de tecnologia, essa explosão de conhecimento científico, não foi do nada. Foi porque foi lançado todos os fundamentos na Idade Média. Se nós somos o que somos hoje, é graças a eles. Outra coisa, no século X inventou-se as notas musicais e a harmonia ocidental que até hoje nós usamos. Como que havia obscurantismo nessa época, sendo que até hoje nós usamos essas questões. A questão da escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela foi dado esse nome através de um poema sacro. Como que foi cativo a mente das pessoas? Isso é um mito. Nós temos também a arquitetura gótica nesse momento, que até hoje nós não conseguimos ter uma arquitetura que impede igualdade a essa, consenso de vertical. Nós vemos as lindas catedrais que foram construídas, que até hoje permanecem em pé, porque nessa época eles tinham, as catedrais existiam com dois propósitos, o didático e o cultico, porque o didático, a maioria era analfabeta, então eles tinham que ter esse senso, a partir do momento que eles entram na catedral, eles tinham que ter esse senso de sublimidade, de transcendência de Deus, da glória de Deus, entender a sua pequenez. Então eles tinham, quanto mais alto fosse, melhor, tanto que muitas catedrais acabaram ruindo, porque elas não conseguiam se manter nos seus fundamentos, nos seus pilares, suas estruturas. Mas eles tinham essas estruturas magníficas. Outra questão era a questão cultica, porque eles tinham que fazer um lugar um lugar belo, um lugar sacro, para que se fosse guardado a maior relíquia que eles tinham, que era o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. E a Eucaristia, como ela era guardada na igreja, eles queriam deixar ela de uma forma bela, sacra, que transparecesse essa questão cultica, certo? Outra questão, aqui na Idade Média que se inicia as universidades. Se nós temos hoje os ensinos universitários, é graças aos dominicanos e aos outros que investiram no ensino. É lógico que não havia como há hoje o ensino popular, mas os fundamentos são lançados nisso. É lógico que não há também estudos especializados, há um estudo geral onde professores e alunos eles se juntam, se unem nessas universidades para estudos, principalmente na Europa, e essas universidades, os professores, os mestres nessas universidades, eles desfrutavam do jus ubique docendi, que significa o direito de ensinar em qualquer lugar. Eles tinham a carta branca, ensinar em qualquer universidade. As mais antigas universidades, elas nos remontam ao século XII, quando as escolas nas cidades de Paris, Oxford e Salerno chegaram a um ponto culminante. Mas no século XIII, em que há o crescimento pleno dessas universidades, conquanto havia o estudo dos conhecimentos básicos, logo havia certas universidades que ficavam conhecidas por conhecimentos específicos, certo? As pessoas, por exemplo, trazendo para nós, para o nosso interesse, uma pessoa que queria estudar teologia, ela tinha primeiro que ingressar na faculdade de artes, onde ela passaria diversos anos estudando letras e filosofias. Depois,
ela ingressava na faculdade de teologia, onde ela começava como ouvinte, e depois progressivamente podia chegar a ser um bacharel bíblico, um bacharel sentenciário, um bacharel formado, um mestre licenciado e um doutores. Aí ela morre, né? Porque é muitos anos que a pessoa vai cursar. Eu não estou brincando, é muito tempo que a pessoa, para chegar até um doutor, ela demora para conseguir chegar nesse nível. Ela tem que estudar muito, certo? E esse processo vai a cada vez mais se agravando, onde é necessário dezenas de anos de estudo para que haja uma graduação formal. Agora, no século XIV, a partir de 1303, já inicia-se o fim da Idade Média, começa-se a declinar esse período. O que marca o fim dessa idade, principalmente, é a peste bubônica, certo? E o fim do feudalismo. A economia europeia, ela, como eu disse, ela tinha se fechado por causa dos muçulmanos, e nisso perde-se a moeda, então a terra é basicamente o que é usado na base de troca. Então inicia-se o feudalismo, pequenas terras em que, na verdade, a Europa se torna uma colcha de retalhos com vários reinos. Mas aqui, graças às cruzadas e outras coisas, há uma expansão onde ela começa a reaver a questão da economia. Porém, no princípio do século XIV, começa a declinar novamente, porque há uma instabilidade política por causa do fim das cruzadas e na decadência da agricultura. E a causa principal foi a epidemia da peste bubônica, que açoitou repetidamente a Europa a partir de 1347. Essa peste, ela era propagada principalmente por pulgas, que depois de picar os ratos infectados, os ratos transmitiam às pessoas. Em 3 anos, para vocês terem ideia, em 3 anos, essa peste bubônica, ela mata cerca de 1/3 da Europa. 1/3 da Europa é dizimado por essa peste. E depois dessa terrível mortandade, ela é controlada, mas de vez em quando ainda ela volta para ainda fazer suas vítimas, a cada 10, 12 anos. E através dessa peste, o que o pessoal da Inquisição tem como ideia? Nessa época da Inquisição, já vou explicar para vocês, nessa época da Inquisição, mulheres eram acusadas como bruxas, e eles tinham por si que gatos pretos eram do diabo. Então, o que eles faziam? Eles mataram todos os gatos. Não todos, é lógico, mas a maioria dos gatos. E nisso, quando se mata gato, há um número excedente de pragas, principalmente ratos. E a peste bubônica, ela é transmitida por ratos. Olha que beleza. Só que, nas comunidades judaicas, eles não eram loucos. Então, os judeus eles não foram alvos da peste bubônica. E o que eles tomaram por si? Os judeus envenenaram nossa água. Então, eles culpam os judeus pela peste bubônica. E nisso, há um massacre de judeus. E um massacre de bruxas também, dizendo que elas foram a causa, que jogaram uma maldição neles dessa peste. E cada vez mais é agravada essa superstição deles. Outra questão foi através dessa mortandade tão alta, se torna um dos focos da teologia deles e popularizado também a questão da morte. A questão da morte. E junto com esse interesse na morte, começa a surgir a ideia de que Cristo era mais do que um juiz, do que um redentor. Nisso começa peças sobre o juízo final, colocando medo nas pessoas,
porque elas começam a ver um Deus irado, um Deus louco para fulminar pecadores. E nós vamos ver que Lutero ainda tem essa ideia. Antes dele entender o Evangelho, ele odeia Deus, porque ele tem essa ideia de um Deus juiz. E tudo isso vai acarretando para que o povo cada vez mais se isole da Bíblia, se isole do Evangelho. Além disso, há outros fatores, além da peste bubônica, outros fatores contribuem para as condições sociais e políticas do século XIV e XV. Nessa época começa a se criar a burguesia, que são principalmente os banqueiros que começam a financiar, a se unir e a financiar a monarquia, os reis. E o feudalismo começa a terminar, começa a chegar ao seu fim. E as nações modernas começam a formar-se. Nisso também começa a crescer o espírito de nacionalista. A partir desse momento, até esse momento não havia, mas a partir desse momento as pessoas começam a ter esse espírito de pertença. Eu sou francês, eu sou inglês, eu sou germânico. Naquela época não havia Alemanha ainda, normal. Mas eles começam a ter esse espírito de pertença ao seu país. E isso vai criar dois problemas. Primeiro, vai se iniciar, boa parte desse período vai se iniciar uma guerra entre França e Inglaterra, a famosa Guerra dos 100 Anos, e também vai ser difícil agora o papado ter poder sobre todo o Império Romano, porque ele não há mais, digamos assim, o Império Romano, mas já começa a aparecer reinos separados, Inglaterra, França, então começa a não ter mais esse cabeça sobre todos os povos, certo? Nessa Guerra dos 100 Anos, ela cria uma questão, como eu disse, o nacionalismo, e Roma, ela toma o partido da França e vai contra a Inglaterra. Tanto que chega um ponto em que Roma está tão sob a autoridade da França que o Papa muda o seu lugar, o seu lugar de reino de Roma para Avignon, uma cidade na França, um palácio de Avignon que existe até hoje. Se você procurar na internet, você vê as fotos desse palácio, é um castelo lindo. E essa estadia, digamos assim, do papado em Avignon dura 68 anos, quase 70 anos, e esse período é chamado de cativeiro babilônico da igreja, onde eles dizem que Roma fica cativa do Império Francês. Nisso são 7 papas governam nesse período, e por último, o último papa é o Gregório XI, que é influenciado por Catarina de Siena, que é uma mística, filósofa, escolástica e teóloga, que influencia ele a voltar à sede do papado em Roma. E ele se reestabelece em Roma, porém ele morre logo em seguida que ele se restabelece e ele não consegue criar raízes lá. Nisso acontece um problema. Muitos cardeais, a maioria franceses, eles votam, eles se reúnem para escolher um novo papa. Nessa reunião ela é interrompida muitas vezes pelo povo, porque eles queriam que eles escolhessem um papa italiano, Roma e Itália, e eles acabam escolhendo, porém eles, de uma hora para outra, eles não gostam desse papa, das medidas que ele toma. Então eles simplesmente anulam esse papa e escolhem outro. E esse papa volta a ser, digamos assim, controlado pela França. Porém, o primeiro papa que foi escolhido, ele não renuncia. E nisso acontece que 2 papas governam simultaneamente. E é lógico, um excomunga o outro de primeira. Um excomunga o outro, e aí fica a questão. Além da guerra, o Ocidente fica
polarizado entre dois papas, o Papa italiano e o Papa francês. E eles têm que escolher qual Papa é o verdadeiro. Porque se eles estivessem sob o Papa errado, todos os sacramentos não valeriam, segundo a tradição deles. Então, eles se dividem cada vez mais ainda o Ocidente. Nisso é fomentado a corrupção, porque eles precisavam de dinheiro para estabelecer o seu governo, o seu domínio, e há muita simonia nisso, nessa parte, em compra e venda de cargos eclesiásticos. Além disso, há o nepotismo, há o absentismo e o pluralismo, que são... o nepotismo seria basicamente você ganhar um cargo por ter parentesco com uma pessoa que tem autoridade para delegar o cargo. O absentismo é ocupar um cargo em uma certa cidade, só que você mora em outra cidade. Assim como o Papa, ele é o bispo de Roma, só que ele está na França. E o pluralismo seria ocupar ao mesmo tempo diversos cargos eclesiásticos e, por fim, não exercendo nenhum, basicamente. Como solução, houve uma vertente filosófica chamada nominalismo, que dizia que um concílio reunido, a igreja reunida, ela teria autoridade acima do Papa. Então se reúne em 1409 um concílio de Pisa, que tenta resolver e reformar essa racha entre dois papas. Para isso, eles declaram deposto esses dois papas e eles nomeiam outro. Só que o tiro sai pela culatra, porque os dois não renunciam e agora fica 3 papas simultaneamente. Em vez de resolver, eles pioram. Em vez de 2, fica 3 papas simultaneamente. E cada um se excomunga simultaneamente também. Depois, em 1414 a 1418, há um concílio de Constança, onde eles conseguem a renúncia dos 2 papas, e quando o terceiro morre, o seu sucessor é nomeado, então volta-se a um papa só, e esse cisma acaba. E nisso eles acabam planejando que haja sempre concílios periódicos para garantir essa reforma, essa obra de reforma no clero. Porém, o concílio de Basileia, que é reunido em 1431 a 1449, o Papa ele pede para que esse concílio seja feito mais próximo de Roma. E parte de pessoas desse concílio aceitam e parte não, e esse concílio divide-se. Alguns membros se transferem primeiramente para Ferrara e depois para Florença, se sujeitando ao Papa, e assim o concílio que foi ordenado para solucionar a divisão, eles mesmos criam a divisão, porque agora há o concílio de Basileia, que fala que ele está acima do Papa, e há o concílio de Florença, que fala que o Papa está acima deles, porque eles estão seguindo as ordens do Papa. E cada vez mais esse concílio de Basileia, ele vai minguando, vai perdendo adeptos, e como um golpe, como a última carta na manga que eles fazem, eles nomeiam outro Papa. E agora fica de novo 2 papas para governar. Porém, ninguém mais quase já dava importância para esse concílio, e por fim esse Papa chamado Félix V renuncia em 1449 e o Papa Romano ganha a sua notoriedade, dizendo que a autoridade dele estava acima de todos e que ele era a voz final. Certo? Nesse período a superstição cresce ainda mais, e desde a época do quarto século, os pais apostólicos, os pais da igreja, eles tentam cada vez mais abafar isso, mas cada vez que são abraçados novas superstições, mais superstições
crescem como ervas daninhas. Então, começa cada vez mais notoriedade as peregrinações, principalmente para 3 lugares, que é a Terra Santa, Jerusalém, Roma e Compostela. Mesmo assim, os pobres que não tinham dinheiro para viajar, eles iam para santuários mais próximos, onde havia relíquias, e segundo a tradição, superstição popular, eles conseguiriam, mesmo não tendo a notoriedade desses 3 lugares, eles conseguiriam uma graça relacionada a esses mártires, ou a esses apóstolos. Da mesma forma, por lógica, eles aumentam as relíquias, aumentam o culto a essas relíquias, as cabeças de João Batista, os pedaços da cruz de Cristo e ossadas de não sei mais quem. E isso vai cada vez mais crescendo, chegando ao ponto dos reformadores. Nisso aparece pré-reformadores, que nós chamamos de pré-reformadores, que são basicamente 2. Primeiro, John Wycliffe. John Wycliffe, um inglês, que nasce em 1328, durante esse cativeiro babilônico, onde o Papa se estabelece em Avignon, na França. Nós não sabemos muita coisa da infância dele, nem há muitas variações até do nome dele, mas nós sabemos que depois de formado em filosofia e teologia, Wycliffe ele foi considerado um professor renomado em Oxford. E ele fica famoso também pela sua pregação da palavra, porque ele era um padre. E pela coragem com que ele falava dos erros daquela época e dos problemas. E quando o Papa novamente exige tributo da Igreja da Inglaterra, Wycliffe ele começa a criticar o Papa e o clero, que são os padres, pelo interesse no poder, nos bens e pela arrogância que eles têm. E Wycliffe ele estabelece que Cristo é o cabeça da igreja, e não o Papa. E que deveria, na igreja, ser modificado pelo menos 5 pontos. Que, primeiro, a igreja e o Estado deveriam atuar separadamente. Só a Bíblia deve ser o fundamento dos ensinos. Não poderia haver corrupção na igreja. Entre os cristãos e Deus não precisamos de intermediários. O sacerdote deveria pregar a palavra e cuidar dos membros das paróquias, porque naquela época eles achavam que sacerdote é apenas oferecer a missa e pronto. Ele fala, não, é pregar a palavra e cuidar das ovelhas. E por último, a Bíblia deve ser traduzida para a língua do povo, para que pudesse ser lida pelos cristãos. O Wycliffe começa numa tradução do inglês da Bíblia, através da Vulgata Latina, e essa tradução, em 1383, o Novo Testamento já começa a circular em inglês. E com a ajuda de outros amigos dele, toda a Bíblia é traduzida para o inglês. E esses amigos, esses colaboradores são chamados de lollardos, que acabam pregando as suas doutrinas. Lollard significa semeador de inso. Inso é uma erva daninha. E eles recebem instruções de Wycliffe e saem a pregar e a ensinar o povo na língua popular. E eles ficam conhecidos pelos seus mantos vermelhos, suas pregações, quando conclama o povo para colocar sua confiança em Cristo como mediador e não nos santos. Também eles pregam o sacerdócio geral, o sacerdócio universal. Todo homem que quer dar a vida eterna e que segue os ensinamentos de Jesus deve atuar como sacerdote. Aqui nós vemos já a ideia do sacerdócio universal que Lutero bate tanto em cima. Que nós não precisamos de intermediários. Nós fomos chamados, através de Cristo, nosso sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes e nós temos contato direto às Escrituras, contato direto a Cristo. Certo? No fim desse século XIV, os lollardos eles são perseguidos e eles continuam sua pregação às escondidas. Mas esse movimento permanece até a Reforma, o qual eles se juntam. Com o passar dos anos, John Wycliffe ele enfatiza cada vez mais a autoridade das Escrituras, em detrimento a do Papa e da tradição eclesiástica. Ele concorda com o que Tertuliano diz,
que as escrituras pertencem à igreja e por isso devem ser interpretadas dentro dela e por ela, mas ele não concorda que a igreja era a hierarquia eclesiástica. Acompanhando Agostinho, ele se baseia em textos do apóstolo Paulo dizendo que a igreja era o conjunto de predestinados e a verdadeira igreja é invisível e não visível e institucional, porque na igreja visível e institucional há perdidos ao lado dos que foram predestinados para a salvação. E ele afirma que em um de seus livros que Cristo e não Papa era o chefe da igreja, e que a Bíblia e não a igreja era a autoridade única para o crente e que a igreja romana deveria se modelar segundo o padrão da igreja do Novo Testamento. Além disso, ele confronta o celibato clerical e questiona a doutrina da transubstanciação, afirmando que ela era uma doutrina nova, uma heresia, algo que foi acrescentado no seio da igreja como uma doutrina não bíblica. E ele estava certo, porque em menos de 200 anos ela foi promulgada, em 1215, no Concílio de Latrão. Ao fim dos dias de Wycliffe, ele diz que dentre os perdidos, que ele afirmou que a igreja era constituída, o Papa era um desses, e chegou a chamá-lo de anticristo. Wycliffe ele morre em 1384 e hoje ele é chamado de a estrela d'alva da reforma pelos historiadores, porque ele dá o pontapé inicial das doutrinas reformadas. No século XV, nós temos também um pré-reformador chamado Jan Hus, ou João Hus, que viveu do ano 1369 a 1415. Enquanto Wycliffe ele enfrenta as autoridades eclesiásticas na Inglaterra, na Boêmia se forma um movimento reformador muito semelhante ao que Wycliffe promulga e prega. Na Boêmia, parte da atual Tchecoslováquia estava estreitamente ligada ao Império Alemão. Calcula-se que aproximadamente metade do território nacional estava sob o poder da igreja. Então, enquanto a própria coroa possuía apenas 1/6 dos territórios. Então a igreja possuía muito mais territórios na Tchecoslováquia, na Boêmia, do que o império, o poder político. Então começa-se um movimento reformador, iniciado na época por Carlos IV, e por sua iniciativa ele traz pregadores do movimento e um deles é Conrado de Waldhausen. E ele traz esses pregadores para tirar a autoridade de Roma do seu território. Esse Conrado logo teve um número considerável de discípulos e através dele há uma sucessão de discípulos, da qual nós podemos chegar até John Hus. John Hus ele é influenciado pelas ideias de Wycliffe. Nascido em Husinec, na Boêmia, hoje na Tchecoslováquia, em 1373, ele era de uma família pobre que sobrevivia através da agricultura. Ele recebe uma boa educação e cursa na Universidade de Praga, atual capital da República Tcheca, onde ele termina o seu mestrado em filosofia no ano de 1396. 2 anos depois, Hus ele começa a ensinar na Universidade de Praga e em 1401 ele veio a ser seu reitor. Isso é na época do Grande Cisma, onde há 2 papas. No ano de 1400, Hus é separado como padre e foi-lhe entregue a responsabilidade da capela de Belém. Os ensinamentos de Wycliffe são introduzidos naquele país. E estudando bem de perto, Hus começa não só a pregar, como também a traduzir as obras do Wycliffe na língua tcheca. Ele, como pregador e precursor da reforma na Boêmia, em 1403 ele se propôs a reformar a igreja romana na Boêmia, ensinando que o papado não tinha nenhuma autoridade de oferecer a remissão dos pecados através da venda das indulgências. Como também questionou a legitimidade dos 2 papas rivais, Gregório XII e Alexandre V naquela época. Hus, ele era um homem extremamente gentil,
e contava com um grande apoio popular. A marca registrada do seu ministério foi a devolução do cálice aos leigos, porque naquela época já a igreja romana só estava dando a hóstia, eles não estavam dando mais o cálice, o vinho, e então ele devolve esse cálice ao povo. O povo começa a participar de novo do cálice. Em 1412 ele é excomungado e a cidade de Praga é colocada sob interdito. O que é o interdito? O interdito é o Papa, ele coloca uma cidade inteira como, digamos assim, em uma excomunhão momentânea. Nesse tempo de interdito, nenhum sacramento é válido. O batismo não é válido, a ceia não é válida. Se uma pessoa morre, ela não pode ser absorvida, ela não recebe a extrema-unção, então ela é colocada em interdito. É inválido todo o sacramento que for administrado durante esse período. E é colocado em interdito a cidade de Praga porque os moradores, eles estavam a seu favor quando Hus ele é excomungado. Para diminuir essa pressão e sofrimento do povo, ele resolve sair de Praga, mas ele continua pregando no movimento rural. E no ano de 1414, os líderes da igreja romana se reúnem para o concílio de Constança, na Alemanha, aquele concílio que conseguiu resolver a divisão dos papas, e o Hus ele é convocado nesse concílio a comparecer lá para esclarecer sobre os seus ensinos. Nisso o imperador, os seus amigos não queriam que ele fosse, porque eles sabiam que ele seria morto através disso, mas o imperador Sigismundo da Boêmia, ele promete um salvo-conduto, ou seja, ele estava debaixo da proteção do imperador. Mesmo que ele fosse condenado como herege, ele não seria morto, porque ele estava sob a proteção do imperador. E nisso, tendo esse salvo-conduto, ele vai para Constança. Um mês após, os seguidores do Papa João XXIII o prendem e ele é impelido pelo concílio a se retratar. Ele não é ouvido. Eles apenas falam, retrate-se ou você vai ser condenado como herege. Disso, ele permanece preso durante 7 meses, durante seu julgamento, e pouca oportunidade lhe é dada para se defender. E no concílio ele diz que de fato ele cria na mesma maneira que Wycliffe, mas não porque eram as doutrinas de Wycliffe, mas porque eram doutrinas de Cristo. Por não voltar atrás, Hus ele é condenado como herege e Sigismundo retira o salvo-conduto que ele havia dado, dizendo que um rei não tem que manter sua promessa a um herege. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, Jan Hus diz, podem queimar um ganso. Hus, na língua dele, é ganso. Então ele faz um trocadilho. Ele fala, podem matar um ganso, mas daqui 100 anos, Deus suscitará um cisne. E aqui ele se refere a Lutero. Despido e queimado na estaca fora da cidade, Hus morre cantando o hino Senhor, tem misericórdia, no dia 6 de julho de 1415. Nesse mesmo concílio em que Hus é condenado, foram queimados os ossos de John Wycliffe. Ele é exumado, ele é desenterrado, é queimado os ossos deles, e ele estava enterrado na catedral, na igreja de Lutterworth. Então ele é queimado e suas cinzas são jogadas no rio, e ele é declarado como herege, suas doutrinas são heréticas. E é dito que como as suas cinzas são jogadas no rio e não mais podem ser reavidas, assim também a sua doutrina. Ela foi espalhada e não mais podem ser controladas. Além disso, nesse concílio é oficializado, mas é oficializado os 7 sacramentos, que é o batismo, a confirmação ou a crisma, a eucaristia, a reconciliação ou penitência, a unção dos enfermos ou a extrema unção, a ordenação ou sacerdócio e o matrimônio. Nos últimos anos da Idade Média foram caracterizados por grande descontentamento popular que
combinam entre as causas sociais e as causas religiosas. Lembram, a igreja estava como império, ela dominava metade do governo da Boêmia. Imagine os demais países. Havia muitos oprimidos e muita injustiça nessa época. Muitos movimentos de protesto surgiram em que houve necessidade de intervenção militar para se controlar esses movimentos. E em todos esses casos, as autoridades eclesiásticas integravam o número dos que se beneficiavam com a situação existente. Ou seja, o clero sempre levava a melhor. Sempre eles estavam na melhor. Agora, no fim da Idade Média, para encerrar já, conquanto a nossa história ela está basicamente focada no cristianismo ocidental, não devemos esquecer de que há igrejas que continuam existindo fora desse território. Por exemplo, a grega, a russa, a igreja nestoriana e outros grupos monofisistas. Em 1204, os cruzados, como eu disse, na Quarta Cruzada, eles se apossam da cidade de Constantinopla e eles estabelecem ali um imperador e um patriarca latino. Em 1261, os gregos puderam novamente se apoderar da capital e assim termina o Império Latino em Constantinopla. Porém, o mal já estava feito, eles não conseguem se restabelecer e nunca mais eles conseguem a sua glória antigamente. Isso facilita muito a tomada dos turcos, que foi diminuindo cada vez mais o Império Bizantino, que até finalmente em 1453 a cidade é tomada pelos turcos e desde então a principal igreja oriental passou a ser a russa. Nisso inicia-se a Renascença, onde a Renascença ela busca uma volta às artes romanas antigamente, às obras pagãs, muito interesse às filosofias pagãs. Há um estudo cada vez mais focalizado no grego, hebraico e latim, e isso facilita ao estudo da Bíblia nas línguas originais, mostrando os erros das traduções. Inicia-se também um questionamento na interpretação romana. E, por último, há uma invenção que vai ser a responsável pelo avivamento da Reforma, que é a invenção da imprensa. Em 1455, o inventor alemão Johannes Gutenberg, ou João Gutenberg, ele cria uma das maiores contribuições para o mundo moderno, porque até esse ponto todos os livros eram copiados à mão, manuscritos. Mas a partir de agora ele cria uma máquina onde era imprimido esses livros, do qual teve o nome, ficou conhecido como imprensa. E a imprensa vai ter um grande papel na Reforma, que virá em menos de 70 anos. Lutero mesmo diz que a imprensa é um presente de Deus, e também fala que a imprensa permitiu que um pequeno camundongo como ele, em Wittenberg, surgisse por toda a Europa. E nós vemos através disso que todo o cenário, todo o palco já estava sendo montado pela soberania de Deus para que viesse a Reforma em menos de 70 anos e desse certo as doutrinas. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.